Muito boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Mafalda. Então tem comigo a Isabel, que é mediadora, e a Mafalda, que é psicóloga e mediadora, para mais uma Conversas Connosco, que demos como título Conviver na Escola, histórias práticas de mediação escolar. Portanto, estas duas senhoras vão aqui estar à conversa sobre, de alguma maneira, a intervenção da mediação escolar em contexto educativo, e por isso desafiava todos os presentes a colocarem através do chat as vossas questões e intervenções, para de alguma forma também podermos dar resposta às vossas participações. Mafalda, Isabel, começava por vos perguntar quais as duas grandes preocupações vossas relativamente ao regresso à escola no próximo ano letivo. Quem é que começa a falar? Se quiseres, Nós já começamos a indisciplinar isto tudo. Já começamos a indisciplinar isto tudo, é natural. Olha que bom. Ok, tu falas de uma, eu falo de outra e vamos nos confundir de uma a outra, talvez isso seja uma boa solução. Então vou começar eu. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada, Ana, por nos ter juntado outra vez, não é? Estávamos aqui a comentar que nos temos juntado muitas vezes e é a primeira vez, pelo menos no meu caso, que estou assim convosco. É uma novidade também. Eu estava aqui a dizer que era a primeira vez neste formato, mas é sempre muito bom estar com vocês e já reconheci aqui uma série de pessoas, também é muito bom, apesar de não estar a ver, saber que elas estão aí desse lado. Olha, uma das minhas grandes preocupações e que ultimamente se tem intensificado, nós ainda estamos a terminar este ano letivo, mas sinceramente a minha cabeça já tem estado com muita intensidade no próximo, porque tenho de facto muitas preocupações. E se calhar a maior e a grande angústia é pensar como é que vamos todos voltar à escola, em que condições, sobretudo emocionais, é que vamos voltar à escola. E quando eu digo todos, estou-me a referir não só aos alunos, que obviamente são o principal, são o nosso foco e tem que ser, mas estou-me a referir também a nós adultos, professores, técnicos, assistentes operacionais, as próprias famílias que, não estando propriamente dentro da escola, estão na escola também, não é? Fazem parte dela. E essa é uma das minhas grandes preocupações, como é que nós vamos voltar todos, porque estamos todos a ser afetados por estas circunstâncias. E estamos todos a ser altamente desafiados a todos os níveis e acredito que não vamos voltar todos nas melhores condições e essa para já é uma das minhas grandes preocupações, que já partilhei com a Isabel, já conversámos também um bocadinho antes aqui do webinar. E estamos em sintonia, não é? Uma das coisas que mais nos preocupa é de facto como é que nós vamos voltar. Isabel. Eu partilho muito da preocupação da Mafalda, como ela dizia. Nós estivemos a conversar um pouco sobre isto e fomos partilhando outras não apenas ideias, mas se calhar essencialmente algumas das nossas reflexões. Como sempre, e porque a minha área é da resolução de problemas, se calhar uma das coisas que me preocupa é se vai haver uma intensificação ou não no contexto escolar de imposição de um sistema sancionatório quando forem quebradas regras que têm a ver com as novas regras de convivência, ou se vamos aproveitar estes momentos para trabalhar estas regras de uma forma muito mais cooperativa, colaborativa e restaurativa, e portanto que seja uma verdadeira pedagogia social, a começar pelos mais jovens e por toda a comunidade escolar. E portanto preocupa-me se não estarmos neste momento ainda a pensar como é que vai ser o trabalho sobre as regras de convivência social dentro da escola, se depois não nos vamos dar ao trabalho de criar formas de intervenção cooperativa e vamos seguir pela facilidade do sistema sancionatório e punitivo e portanto vamos estar se calhar a punir já pessoas que já estão a viver num período de crise e que portanto necessitariam de outro apoio, mas esta é uma das minhas preocupações.
De uma fala. Já agora deixa-me só acrescentar que me preocupa no seguimento do que a Isabel disse também, e não querendo só colocar aqui preocupações, não é? Porque só perguntaste duas, e há muitas mais provavelmente, não vamos passar o tempo todo a falar delas, mas uma das coisas que também é uma preocupação é aquilo que me parece que é um risco de acontecer, que é trabalharmos em formato de improviso, num tempo que exige provavelmente mais organização e planeamento do que nunca. E nesse sentido preocupa-me ver que ainda não está a ser feito esse trabalho de reflexão, como a Isabel estava a dizer, que estamos aqui a tentar hoje também promover, de reflexão, de procura de soluções, dentro de todas estas incertezas, obviamente, e de respostas que se calhar ninguém tem, mas esse trabalho que eu penso que ainda não está a ser feito e que eu acho que era precioso e que era muito importante estar já a ser feito, e preocupa muito essa possibilidade de virmos a trabalhar com base no improviso, e acho que não pode ser, acho que já devíamos estar todos a trabalhar num ritmo muito acelerado em termos de organização, de definição de alguns planos, mesmo sem ainda termos algumas respostas. Mafalda, se calhar desafiava-te a pensar nessas preocupações, se é que as podes distinguir no teu papel de mãe e no teu papel de profissional. Mafalda mãe tem preocupações distintas da Mafalda profissional, faça esse regresso. Agora passaste-me a perna. Olha, sabes, eu acho que não. Acho que as preocupações são idênticas, se não as mesmas. E se calhar estando do lado também como mãe, não é? Como encarregada de educação, como mãe, como família, não sei se as preocupações são mais intensas, mas também me preocupa como mãe esta falta de planeamento que eu vejo neste momento, e não acredito que seja por não haver vontade de planear, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de andarmos todos meio atordoados e se calhar à espera que alguém nos dê essas respostas, e ainda estamos com base se calhar em coisas muito formatadas e que se calhar para o ano não vão poder ser assim, não é? Estamos todos à espera de orientações para a constituição de turmas, enfim, uma série de coisas que são hábito nesta fase de serem feitas e que se calhar não podem ser feitas agora, não sei também, mas eu acho que as minhas preocupações são as mesmas como mãe e como profissional, sinceramente. E tem muito a ver com esta falta de preparação, não é? Sim. E necessidade de fugir ao improviso. Eu não tenho dúvida neste momento de uma coisa como mãe, e isso também foi uma mudança, muito sinceramente, é que a escola é absolutamente fundamental para os miúdos. Independentemente da forma como eles interagem, a escola é absolutamente fundamental e eu ganhei essa certeza, tinha às vezes essa dúvida como mãe, não como técnica, mas ganhei essa certeza, a escola é absolutamente essencial para os miúdos em todos os aspectos e não estou a falar obviamente só pelas aprendizagens mais escolares, não é? Mais académicas, estou a falar pela parte emocional e relacional. Portanto eu tenho a certeza e a convicção como mãe que vai ser muito importante nós voltarmos à escola em setembro. Mesmo com todos os medos, todas as dúvidas, todas as angústias que todos temos, obviamente, mas eu acho que vai ser absolutamente essencial o regresso e acredito que tudo esteja a ser feito nesse sentido, obviamente, se houver as condições asseguradas para isso. Obrigada, Mafalda. E aproveitando aqui a vossa máxima de que sim, também temos que trabalhar na procura de soluções, eu pergunto-vos se acham que é possível aproveitar estes tempos de incerteza que vivemos para introduzir mudanças na escola, mudanças nessas relações em contexto escolar. Eu creio sempre que é sempre possível mudar para melhor, ou introduzir mudanças para melhor, e às vezes aproveitar os momentos de crise, desde que se aproveite para refletir sobre o momento, não é? A escola deve ser um espaço de bem-estar. Se a escola não funciona como uma comunidade de bem-estar, e de bem-estar para todos,
Nós centramos muitas vezes a nossa conversa no bem-estar dos alunos. O bem-estar dos mais jovens depende também do bem-estar dos professores, dos assistentes operacionais, todas as pessoas que trabalham na comunidade escolar. E o bem-estar da comunidade escolar depende do bem-estar da comunidade envolvente. A escola é uma caixinha de ressonância daquilo que se passa na sua envolvência, não é? Às vezes funciona como tribo, mas é uma tribo que não está completamente deslocada da tribo onde está centrada a escola. E, portanto, é sempre possível introduzirmos mudanças. Eu creio que às vezes nós não temos, ou pelo menos não partilhamos das estratégias que implica criar mudanças para que a escola seja um espaço de bem-estar. Este espaço de bem-estar tem de se focar nas relações que se estabelecem, na qualidade das relações que se estabelecem e na qualidade das relações que se estabelecem entre todos, não apenas, e centramos também novamente muitas vezes na relação professor-aluno, não é? Mas a qualidade da relação professor-professor e a qualidade da relação professor-assistente operacional, a qualidade da relação escola-família é muito importante e se calhar neste momento agora, não é? É um momento para pensarmos como é que a escola pode ter aqui um papel, por exemplo, essencial a nível da comunidade onde ela está inserida, em termos quer de responsabilidade social, algo que a escola tem vindo a fazer já em muitos momentos de crise, mas sim, há miúdos que têm as suas refeições principais na escola. E creio que o momento social e económico vai se refletir na escola e se queremos que ela seja um espaço de bem-estar, tem de ser um espaço de inclusão e de equidade e portanto a escola pode partilhar disso, mas temos de pensar realmente como é que nós vamos criar estratégias para acolher tudo aquilo que aí vem. Eu estava aqui a ler de alguém, creio que é a Teresa Santos, que diz que o filho não quer sair de casa. E vamos ter isto, ou seja, vamos ter jovens que vão para a escola em pânico, com medo, como vamos ter professores que vão para a escola em pânico e com medo, como vamos ter famílias que vão levar os seus filhos à escola ou nem sequer os vão levar. Vamos ter que viver com esta incerteza, ambiguidade e estes receios no dia a dia dentro deste contexto. E durante várias horas, e como é que isto vai afetar as relações? Então se calhar temos que criar estratégias para na entrada da escola podermos trabalhar estas preocupações. E elas existem, e estas são estratégias de mudança, ou seja, de estarmos já todos preocupados com aquilo que eles perderam em termos de matérias este ano, porque foi online, porque o online não estava preparado, estamos tão preocupados com isso para o início do ano, que nos estamos a esquecer que o medo, a angústia, a incerteza, o stress e a ansiedade não vão permitir a muitos que estejam na comunidade de bem-estar que lhes permite aprender. E portanto vamos ter que investir em muitas coisas, não é, Mafalda? E tu como profissional da escola já estás a pensar no que vai ser este investimento. Na panóplia, não é? De competências estou a trabalhar. Pensar, exatamente, e em como vamos ser todos imprescindíveis para esse trabalho. Não vai ser um trabalho e não pode ser só um trabalho exclusivo de técnicos, vai ser um trabalho de toda a comunidade. Isso é que eu acho que também é importante reforçar e essa é se calhar uma mudança que eu acho que a escola também precisa, é trabalhar mais em comunidade, mais em rede, não estarmos todos centrados naquilo que é o papel de cada um, mas trabalharmos de facto em comunidade, porque estamos todos a viver e a sentir o mesmo, e portanto acho que cada um vai ter que se apoiar, vamos ter que nos apoiar uns nos outros. E há uma questão aqui, já agora, não sei se podemos ir claro que sim, também respondendo ou não, mas há uma questão, isto às vezes não é fácil orientar-me aqui com todas as questões, pois é. Mas se a saúde deve intervir mais na escola, eu acho que este trabalho, por exemplo, em rede com a saúde, posso-vos dizer no meu agrupamento existe já há bastante tempo, portanto acho que não vai ser uma mudança, acho que vai ser uma continuidade, mas sei que isso não acontece em todas as escolas e acho que este trabalho de parceria constante com a saúde, acho que é absolutamente fundamental, com a saúde escolar, e se calhar não pode ser só com a saúde escolar, não é?
com a saúde pública, com a saúde sim, estava comunitária. aqui, esta questão trazida pela Ana Brito passa mesmo por perguntar se não deveria haver enfermeiros fixos na escola. Qual é que é a tua opinião? É assim, há escolas que têm um horário definido para a saúde escolar, não é? Com os enfermeiros de saúde escolar que estão na escola em determinados dias. Não sei se faz sentido estar fixo, não é? Isto depois depende também de cada comunidade, mas que eu acho que é fundamental haver essa articulação ainda maior entre a saúde e a educação, sem dúvida. Sem dúvida. E haver essas pessoas de referência da área da saúde também, que os miúdos e as famílias conhecem da comunidade, que possam também ajudar a aumentar aqui a sensação de confiança na própria escola, não é? Eu acho que quando isso acontece, os próprios pais, colocando também do papel de mãe outra vez, os próprios pais sentem-se também mais seguros e com maior confiança naquilo que está a ser feito entre a escola com o apoio da saúde. Portanto, eu acho que uma grande oportunidade de mudança é de facto acelerarmos ainda mais e aprofundarmos ainda mais este trabalho comunitário e a importância do papel de todos em rede, não é? Todos. Eu acho que, por exemplo, neste momento, se calhar, se vai reforçar ainda mais a importância do papel do assistente operacional. Eu estive neste regresso à escola no ensino secundário e posso-vos dizer que o papel das assistentes operacionais foi incrível, a preocupação delas com tudo o que pudessem fazer, com tudo o que estivesse ao alcance delas para que as coisas pudessem estar bem organizadas, a funcionar, as regras a serem cumpridas. Portanto, todos somos fundamentais neste processo. E a escola podia... Desculpa, uma falta. Sim, Isabel, eu ia só concluir essa possibilidade de união que muitas vezes não existe na escola. E de apoio, não é? De apoio entre todos, eu espero que não se perca, espero que se ganhe. Eu tenho essa esperança nessa mudança, que eu acho que é absolutamente necessária. E a escola pode ser um centro importante de difusão de informação, e não de desinformação, mas de difusão de informação correta sobre medidas de segurança, por exemplo, porque é um ponto de entrada para as famílias também. E neste sentido aproveitar o seu papel pedagógico não apenas junto dos alunos, mas junto da família e da comunidade. E eu creio que a escola aqui podia ter um papel central. E isto também é uma mudança. É a escola que não está fechada em si, mas a escola que está aberta para a comunidade e que se partilha na comunidade. E isto também é importante quando muitas vezes pensamos que muitas das vezes as famílias não vão à escola ou têm grandes dificuldades de ir à escola. E se calhar aquilo que eu falava com a Mafalda, a partir de uma partilha que ela fez comigo, estávamos as duas a dizer, se calhar também estes momentos de crise que nos levaram a esta interação via Zooms e outras plataformas, e em que em algumas situações foi mais fácil, a Mafalda poderá falar melhor sobre isso que eu, mas foi mais fácil estar em contato com as famílias e se calhar nós podemos continuar a aproveitar estas plataformas e esta seria uma mudança, mudar a forma de comunicar da escola em algumas situações, mas aumentando a sua possibilidade de partilha e de comunicação. Portanto, isto é uma escola virada para o exterior e eu diria que isto sim seria uma mudança. Vou resgatar aqui algumas intervenções, nomeadamente da Ana Vicente, que salienta que precisamos de recuperar relações, emoções, sentimentos, o tal espaço de bem-estar que falavas, Isabel, e que está preocupada que o regresso ao novo ano letivo, com as indicações do Ministério da Educação, é de que as primeiras 5 semanas seja para recuperar conteúdos. O que é que vocês têm a comentar sobre isso? Era aquilo que dizíamos, parece que esta é a grande preocupação, não é? E a preocupação deveria, regressados à escola, nós estávamos a falar de estratégias, de possíveis estratégias, e eu dizia à Mafalda, seria interessante, por exemplo, e lá vem alguns que me conhecem vão dizer, lá vem a Isabel com os círculos, mas pronto, lá vem a Isabel com os círculos. Com os círculos de resolução de problemas e círculos restaurativos, mas seria interessante que se pudessem fazer conversas em círculo sobre a forma de entrada na escola.
entre professores, com professores e alunos, pequenos grupos com assistentes operacionais. É assim, eu adorava fazer isto, confesso, no sentido de que gerar conversas onde se pudesse falar daquilo que nos torna vulneráveis dentro deste contexto. O estarmos com medo do regresso, estarmos com medo de serem infectados, o regressarmos mas não nos podemos tocar, o estarmos constantemente alerta, ou temos de estar constantemente alerta para o nosso próprio comportamento, se tocamos na máscara, se estamos de máscara, se voltamos a desinfetar as mãos, ou seja, há todo um conjunto de comportamentos e de autoconsciência sobre nós, que é tão difícil, todos nós sabemos isso. Quantas vezes vamos com a mão à cara, eu por exemplo, e já desinfetei as mãos para o fazer, e portanto todo um conjunto de coisas que depois nos deixam irritados, preocupados, a pensar que o outro me está a pôr em perigo e como é que isto depois se pode traduzir na falta em comportamentos de bullying. Sim, essa é outra preocupação. Em transformar a doença ou a hipótese de contágio como uma forma de exclusão ou de recriminação pelo outro. Estas questões têm que ser trabalhadas inicialmente. Nós temos que trabalhar o lado emocional do regresso de todos. Pensem também numa coisa, eu imagino que aqui há professores, a idade média dos professores neste momento é uma idade relativamente elevada, em algumas escolas bastante elevada, o que quer dizer que em muitas escolas grande parte dos professores pertencem a um grupo de risco. De que forma é que isto influencia o seu regresso ao trabalho? Porque naturalmente influencia. Sim. E como é que isto depois vai influenciar a sua forma de estar em aula, a sua forma de estar com os alunos, não é? E de se relacionar. Precisamos de pensar nisto e de abrir o diálogo para que as pessoas possam falar um pouco mais entre si, refletir em conjunto. Sim, Isabel, temos aqui vários participantes a apoiar a ideia, a Ana Almeida, a Vicente, e depois temos aqui a Lindsay Oliveira a perguntar como é que funcionam os círculos restaurativos. Eu sabia que tu dizias muito já tínhamos falado sobre isso. Queres contextualizar um bocadinho melhor para quem não conhece o conceito? Ok, eu gosto muito dos círculos porque os círculos restaurativos, os círculos de resolução de problemas são para além do formato de círculo que nós gostamos muito de conversar assim, têm valores intrínsecos que são valores de colaboração e de cooperação e de diálogo. E portanto são espaços onde não é possível julgar e portanto tentamos evitar ao máximo o julgamento, são espaços onde as pessoas falam a partir daquilo que elas pensam, não do comentário sobre aquilo que o outro disse, inicialmente, depois obviamente as conversas fluem, quando a conversa começa a fluir tudo é melhor, não são espaços de crítica, são espaços de tolerância, são espaços de honestidade e são espaços de ressonância. Ou seja, onde na realidade eu começo a perceber que quando eu falo daquilo que eu sinto e que quando o outro fala daquilo que sente sobre o mesmo tema, eu posso encontrar-me com essa pessoa em algum momento da sua história ou daquilo que essa pessoa partilha. Nem sempre a gestão dos círculos é uma gestão fácil, mas são formas onde incluir uma pergunta-problema e permitir esta partilha de uma forma aberta e contida. E obviamente são formas de diálogo. Mas aquilo que eu digo é assim, cuidado, são formas de diálogo e às vezes todos pensamos que basta pôr em círculo e fazer perguntas. Não é são bem espaços assim. de dificuldade e portanto temos que também trabalhar com a vulnerabilidade. Quando sabemos fazer isto ou quando é possível trabalhar com essas vulnerabilidades e partilhá-las, o espaço de encontro com o outro e de ressonância é completamente diferente. E por isso Obrigada, são espaços Isabel. de conversa. Sim, e achas que faz sentido este espaço em idades mais precoces, como pré-escolar, 5, 6 anos? Estava aqui a Inês Marques a comentar que um dos alunos toca no outro e vai logo outra criança dizer não nos podemos tocar, e estamos a falar de crianças de 5, 6 anos, se calhar também faria sentido promover esta troca de preocupações e de regras e de funcionamento, não é? Sim, é perfeitamente possível.
Claro. E se calhar até muito com a introdução de histórias, com a introdução de metáforas, algo que ajuda a integrar ainda mais a mensagem. Sim, e acho que já agora, se me permite, Ana, claro, a utilização de círculos com os pais, que eu acho que é um trabalho também fundamental, porque, e sobretudo quando estamos a falar aqui dos mais pequeninos, até para evitar muitas vezes aqui situações de conflito entre a família e a escola, trabalhar isto com os pais, porque muitas vezes estes medos, não é? E nós temos filhos pequeninos, sabemos isso, esses medos vêm muitas vezes da comunicação que existe no contexto familiar, dos medos dos pais, não é? Obviamente os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações, obviamente não só com o vírus, mas com as questões económicas, da organização, enfim, do trabalho, não é? Todos estes alterações na dinâmica familiar, não é? Familiar, exatamente, portanto eu acho que, e estivemos aqui a conversar um bocadinho sobre isso, esta questão do acolhimento, da preparação do início do ano letivo, é fundamental ainda mais trabalhar com as famílias e trabalhar esta questão do medo, da comunicação dentro da família, da informação, e aqui a saúde, mais uma vez, pode ser também muito importante para trabalhar ou para dar uma ajuda na preparação deste trabalho com a questão da informação. Não é? Obrigada, Mafalda. Eu acho que isso é também muito importante e pode ajudar, sobretudo aqui no trabalho com os mais pequeninos. Claro, e a escola ser mais participada, não achas, Mafalda? Ou seja, mais participada no sentido que acho que estamos todos a falar para o ar e eu não sei se conseguimos apanhar algum fruto que possamos aplicar, não é? E é isso que eu tenho a sensação. E realmente nós precisamos de algumas respostas concretas, porque nem que seja uma ou duas respostas concretas, nós poderíamos sentir-nos ligeiramente mais seguros, não é? Ok, tenho um caminho, este o caminho a seguir, e nós precisamos de perceber onde é que começa o caminho e para onde é que ele vai, e participar nessa construção, sentir-nos escutados, ouvidos. Claro. Aliás, a Unicef no dia 1 de junho deixou um pedido, alerta, não é, ao próprio Ministro da Educação, precisamente para que ouça as crianças e os jovens relativamente ao regresso à escola. De facto, as crianças e os jovens têm direito a participarem na tomada de decisão, não é, daquilo que é fundamental para eles. E eu acho que era muito importante, de facto, ouvi-los, como é que foi esta experiência para eles. O que é que eles têm saudades na escola, o que é que eles gostavam de encontrar, pedir-lhes também ideias, porque eles conhecem a escola melhor do que ninguém, não é? E as relações entre eles, e eu acho que era fundamental estarmos já... Está aqui uma pessoa a perguntar, exemplo de uma pergunta-problema num círculo. As perguntas que tu estás a colocar agora são perguntas que facilmente abririam um círculo. Sim. Ok? Sobre o que é que eu senti mais saudades deste espaço. E agora, das coisas que sentimos todos mais saudades, aquelas que não podemos voltar a ter neste espaço, pelo menos por enquanto. Então, o que é que podemos fazer para as substituir? E a ideia de que quem está a facilitar o círculo tenha sempre esta ideia de ir buscar a preocupação, mas de trabalhar sempre soluções para o futuro. Sempre colocar o mote de que aquilo que vamos fazer tem a ver com construir soluções. E qual é o papel que cada um de nós pode ter, não é? Exato. A questão da responsabilidade coletiva, de que também falávamos há pouco, e que é determinante trabalharmos agora, não de uma forma recriminatória e punitiva, como tu estavas a dizer, mas pedagógica, não é? Nós temos que trabalhar esta questão da responsabilidade coletiva e não é dizer que eles têm que fazer porque sim, porque é importante para o outro. Nós temos que trabalhar isto, é uma questão de fundo, não é? Porque é que isto é importante, como é que cada um de nós pode participar neste processo. Sem julgamento, obviamente. E que quando trabalhas com esta questão de construir uma comunidade de bem-estar e de responsabilidade social, tem a ver com eu ter a capacidade de perceber que sou responsável pelos meus comportamentos e que os meus comportamentos afetam o círculo vital do outro também. Não é? Que é um dos paradigmas dos métodos e das práticas restaurativas, não é? E aí até o círculo como metáfora ajuda nisso, não é? Sim, o círculo como ser mais claro esse papel.
Exatamente. E quando estamos a trabalhar nisto, estamos a trabalhar competências emocionais, estamos a trabalhar competências socioemocionais, que são um ganhar de responsabilidade e de autonomia sobre o meu próprio comportamento, não é? E eu creio que a autorregulação emocional neste regresso vai ser muito importante. E eu aqui diria que vai começar pelos adultos e não vai ser fácil. Portanto, não vai ser fácil, mas não quer dizer que seja impossível. Claro. Tem a ver com... E acho que vai ser inevitável, mesmo que eventualmente a prioridade que seja transmitida seja recuperar as aprendizagens, eu acho que vai ser inevitável quando chegarmos à escola darmos esse tempo. Quando nós chegarmos à escola, à sala de aula, ao recreio e nos reencontrarmos e reencontrarmos os miúdos, esse tempo vai ser preciso para todos. Esse tempo de encontro, de diálogo, de escuta, não é? De escuta, quer da criança, se calhar quer da apoio aos adultos. Se calhar também de silêncio em muitos momentos. Eu acho que isso vai ser inevitável acontecer e quem está na escola, obviamente, cria relação e sabe que isso vai ter que acontecer. E vai tomar essa iniciativa, certamente. Mafalda, quando conversamos, aquela questão de temos que aprender a viver e que a escola é um espaço de aprendizagem para a vida, não é? E temos que aprender a viver, ensinar a viver, não é só saber a partir do conhecimento, mas o conhecimento sobre o relacionamento pessoal, esse é um conhecimento para a vida que é importantíssimo. Claro. E que às vezes desprezamos. E esta era uma mudança do passado, aproveitar este momento para construir essa mudança. Sim. Eu acho que o facto de estarmos todos mais vulneráveis, desculpa Ana que estamos conversando, o facto de estarmos todos mais vulneráveis, está aqui a Inês Marques está a perguntar se nós consideramos que as pessoas irão ser mais solidárias ou pensar só nelas, não é? Eu acho que a vulnerabilidade nos pode permitir criarmos aqui um espaço mais íntimo dentro da escola que não existia, mas obviamente também é um risco, não é? Podemos nos fechar todos mais, querer passar estas etapas, porque nós vamos voltar à escola ainda em crise, como estávamos aqui a falar há pouco entre nós, e às vezes queremos fugir da crise, não é? Queremos avançar, e eu acho que há aqui, mais uma vez, é uma oportunidade de mudança. Criar esse espaço mais íntimo que antes obviamente não existia o mesmo espaço, é a minha opinião. Eu não sei se as pessoas vão ser mais solidárias ou não. Eu acho que os momentos de crise trazem o melhor e o pior de nós. Mas quando trazem o pior, eu gosto sempre de pensar que trazem porque não nos ensinaram a pensar no melhor. Ou se está a tornar neste momento por alguma razão difícil pensar de forma diferente. E depois cuidado com os espaços de vulnerabilidade, para que as pessoas possam falar e partilhar e resolver problemas a partir dos seus espaços de vulnerabilidade, têm primeiro que aprender a lidar com ela. E quando nós recebemos pessoas num espaço que por si só já é criador, vai ser um contexto criador de fragilidades, se não estamos preparados para essa reação que às vezes vai ser negativa ao encontro com a fragilidade, vamos estar a responder ao comportamento e não à necessidade. E isto sim para mim é uma preocupação. É que vamos estar a responder ao comportamento pelo comportamento, mas não vamos estar a responder à necessidade que fundamenta, que motiva esse comportamento. E temos que começar a olhar para isso. Ok. Para introduzir a próxima questão, se calhar partilhava aqui um comentário da Ana Almeida, que diz que leu algures que o confinamento foi uma trégua para as situações de bullying, sendo os potenciais agressores e vítimas reforçados nos seus hábitos e motivos. Como prevenir maus ambientes? E na verdade a minha pergunta é como criar estratégias de convivência na escola? Olha, eu não sei se houve uma trégua eventualmente no bullying, mas não sei se houve uma trégua no cyberbullying, não é? Quem trabalha na escola teve que continuar a lidar com várias situações de cyberbullying e nas próprias aulas síncronas temos provavelmente todos nós, ou de uma forma global, vamos tendo várias situações que fomos lidando com elas, não é? Portanto, não acredito que tenha havido uma trégua.
E para mim esse é um dos receios também, não é? Que todo este contexto, o próprio medo do regresso à escola aumenta aqui a discriminação e o estigma e o bullying, obviamente, não é? E esse é um trabalho que eu acho... Algumas diferenças vão chegar acentuadas. As diferenças Exatamente. económicas vão estar mais acentuadas. Sim. Reparem, assim, temos jovens que se sentiram terrivelmente confortáveis neste tempo, acompanhados das suas famílias, estavam num espaço de conforto quando antes a escola em alguns momentos era num espaço de desconforto. Eu conheço jovens assim, e temos jovens que estiveram durante meses numa situação precária, em que a crise ainda foi muito mais dura do que se calhar para a maioria, para muitos de nós, por mim falo, e que portanto que vão regressar a um contexto de fragilidades, não é? Mas ainda mais frágeis. E portanto a preocupação com criar estratégias de inclusão e dar resposta aos diferentes momentos em que cada pessoa vai, que não tem apenas a ver com aquisição de conhecimentos. Tem a ver com alterações substanciais na vida de algumas pessoas, e são alterações substanciais a nível socioeconómico, por exemplo, e isto vai se acentuar na entrada da escola, nas reações, nos comportamentos destas crianças e depois na reação de grupo. É por isso que é tão importante criar estratégias que trabalhem as reações de grupo, de maneira a evitar aquilo que estavas a dizer, não é, Mafalda? Evitar estas situações que proporcionam normalmente tudo o que é vulnerabilidade e fragilidade, que eu tento esconder, que me diminui a autoestima, com a qual eu não sou lidar, cria espaços de possibilidade de agressão pelo grupo, não é? Ou por alguém. E portanto temos de arranjar forma de conter isto, e isto passa por respostas de grupo, são respostas sistémicas, não são respostas individuais. Sim, porque trabalhar muito aqui ainda mais, eu penso que a escola já estava a fazer muito esse percurso, muitas vezes também com o trabalho em rede, mas haver um aumento aqui do desenvolvimento, do trabalho das competências socioemocionais, não é? A questão da empatia, da cooperação, do diálogo, da resolução de conflitos. Eu acho que vai ter que haver muito mais espaço ainda para trabalhar estas competências. E vamos ter aqui um trabalho árduo, porque de facto não vai ser fácil. Há pouco um dos comentários também era que muitas escolas não tinham técnicos ou não tinham os técnicos suficientes, e mais uma vez aqui vai ter que existir muito trabalho em rede e comunitário, porque a comunidade também vai ter que ajudar a escola. Isto também é importante, não é só a escola, não é uma coisa de dentro para fora, tem que ser relacional, a comunidade tem que ajudar a escola também, porque a escola sozinha não vai conseguir, obviamente, gerir tudo isto, não é? Estava alguém a perguntar se nós estaremos a extrapolar o papel da história, da história da escola. É assim, há muitos e muitos anos que o papel da escola é extrapolado. No sentido de, sei lá, nos anos 80, se calhar nos anos 90, não? Em que se começou quase a substituir as famílias. É assim, não podemos esquecer a quantidade de horas que os mais jovens passam dentro do contexto escolar, e que são espaços de relação, e que às vezes nós nos esquecemos disso. Se calhar quando abrimos a escola à comunidade e criamos sistemas de cooperação em rede para dar respostas a problemas concretos, não estamos a extrapolar o papel da escola. Acreditar que a escola pode dar todas as respostas por si só, não conseguindo dá-las, isso sim é extrapolar o papel da escola, diria eu. Que é aquilo que fazemos atualmente. Achamos que um psicólogo escolar pode dar resposta a 800 alunos, ou 900, ou 1200, em alguns casos, e que pode fazer um bom papel durante 3 períodos letivos, não é? Não pode. E portanto é assim, esta abertura, não é, à comunidade torna-se essencial, e se calhar este pode ser um espaço de mudança. Está aqui a Filipa Martins a concordar convosco, dizendo que faz todo o sentido trabalhar competências emocionais, mas na vossa opinião, efetivamente em que espaços é que se deve trabalhar essas competências? Olha, posso falar se calhar um bocadinho da minha experiência e sinto que cada vez mais tem havido esse espaço
até muito devido ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, não é? Que prevê que se trabalhem na escola estas competências de relacionamento interpessoal, da resolução de problemas, etc. E há espaços dentro dos horários para trabalhar estas questões, há as horas de direções de turma, há a própria cidadania, que neste momento prevê também trabalharmos aqui uma série de competências em articulação com os professores de cidadania e desenvolvimento, mas isso é um trabalho que tem que ser feito dentro da própria escola, de perceber primeiro que isto é uma prioridade, não é? E para mim obviamente já era antes, mas neste contexto ainda mais, portanto a própria escola tem que estar sensibilizada para isto, e quando esse trabalho é feito, enquanto se entende que é uma prioridade, o espaço existe. E está previsto dentro da organização escolar, portanto, penso que neste momento, sinceramente, já houve alturas em que essa questão, para mim, foi uma preocupação maior. Neste momento, trabalho numa escola e, portanto, estou à vontade para dizer isso. Esse espaço, posso-vos dizer que na minha escola existe. É uma preocupação, ou tem sido no ensino secundário. Aí, de facto, tem sido muito difícil, à exceção dos cursos profissionais, tem sido muito difícil encontrar espaço para trabalhar estas questões. Também vos posso dizer que quando efetivamente os professores sentem esta necessidade, encontram espaço. Sim. E aliás eu juntaria aí uma coisa que às vezes nós estamos sempre a pensar num espaço formativo atípico, ou seja, arranjamos uma hora para trabalhar competências socioemocionais. Eu acho que a escola pode ser todo um espaço de trabalho de competências socioemocionais desde que se entra na escola, se sair da escola. Como é assim, a partir do momento em que nós alteramos a forma de diálogo em situações problema, por exemplo, já podemos estar através desse mero diálogo a introduzir um trabalho sobre as competências socioemocionais. Basta mudar a forma como eu dialogo sobre o problema. Claro. E isto tem muito, não é, com ter um pequeno script que se pode perfeitamente trabalhar. Eu não gosto muito de coisas pré-formatadas, mas às vezes funcionam, não é? Que tem a ver, a partir da maneira como eu abordo o problema e como abordo a pessoa, eu posso estar a lidar e a ajudar e a ensinar a trabalhar com essas competências. Portanto, às vezes um mero diálogo de 5 minutos, eu estou a trabalhá-las. Numa aula, a forma de eu lidar com a disrupção pode ser um momento, não é? Se eu tiver as competências e tiver os instrumentos, não é? Pode ser um momento de trabalhar competências socioemocionais. Depende, não é, desta nossa ideia de que, ok, eu vou interromper a aula para agora lidar com o problema e vou deixar de dar a matéria, não é? A questão é que aqueles que não interrompem as aulas para lidar com o problema e deixar de dar a matéria, não conseguem dar a matéria porque vão ter sempre o mesmo problema em contínuo, ou repetido, e portanto... Faz sentido. É esta ideia, nós podemos, como é em casa, quer dizer, todos nós, aqueles que têm filhos, eu não tenho, só tenho uma gata e mesmo assim tenho que lidar com as competências socioemocionais dela também de vez em quando, mas sem querer fazer, estamos a ficar tão sérios que se calhar temos de brincar um bocadinho, ainda não tinha brincado, mas pensem nisto, é assim, quando estão a lidar com os comportamentos dos vossos filhos em casa, também estão a trabalhar competências socioemocionais. Claro. E não precisam de dar uma aula sobre o assunto. Claro. Portanto, o que é importante é que a escola esteja imbuída de que temos que criar um sistema, um conjunto de processos que nos permita trabalhar estas questões de uma forma diferenciada e desta maneira modelar o diálogo e modelar a resolução de problemas. Sim. E já agora só a Filipa Martins tem aqui um comentário sobre a questão dos projetos. Penso que é a Filipa Martins, sim. Eu acho que a escola tem que se focar. Eu tenho sentido muito isso nos últimos anos. A escola é inundada constantemente por uma infinidade de projetos, de ideias, de sugestões, de atividades. Os planos de atividades na maioria das escolas são uma coisa, são páginas e páginas e páginas e páginas infindáveis. E a escola tem que se focar, e sobretudo neste momento. Portanto, eu penso que
o espaço tem que ser sobretudo para trabalharmos aqui as questões emocionais e depois aos poucos esperamos todos que possamos voltar a trabalhar aqui uma série de projetos, mas sinceramente acho que neste momento nós nem vamos ter capacidade, sinceramente, anímica para nos envolvermos, nem vai haver condições para isso, mas mesmo em termos de capacidade, não vamos ter capacidade para nos envolvermos na loucura de projetos que estávamos envolvidos, e falo pela minha escola. Eu acho que tem que haver aqui foco. Prioridades, claro. Exatamente, prioridades e uma boa gestão do tempo e da organização da escola. E uma boa gestão estratégica e do tempo das pessoas. Acho que por vezes, nós falávamos nisto nas escolas, por vezes são muitas pessoas a fazerem sempre o mesmo e a darem atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E portanto, por vezes falta um certo sentido estratégico de organização e de trabalho dentro da escola como uma organização. Sim. A escola é um organismo vivo, precisa que a atenção das pessoas esteja focada naquilo que tem de estar focada. E por vezes desfoca de tantas coisas em que se está envolvido e que depois é um projeto de um ano e depois nunca mais se lembram do projeto, abandona-se. Não, tem que ter uma visão estratégica de porque é que um projeto entra na escola, para que é que ele serve e como é que se vai autonomizar para além depois da sua existência de projeto, ou seja, qual é a sementinha que vai deixar. Claro. Isto é importante, em vez de ter uma dúzia de projetos, às vezes ter algo que se pensa a médio e longo prazo também pode ser importante. Gostavam de partilhar mais dicas práticas neste regresso ao ano letivo que de alguma forma possam ajudar a manter este ambiente de bem-estar na comunidade escolar? Dicas práticas. Olha, assim, façam encontros. Se calhar é assim, os professores antes de começarem, uma dica prática para os professores, antes de começarem a falar sobre as turmas e sobre as matérias e como é que vão fazer, falem sobre o que é que me está a preocupar hoje. Hoje que estou aqui nesta sala com os meus colegas a falar sobre o que é que vai acontecer, o que é que me está a preocupar hoje. E como é que isso me está a afetar na forma como eu estou neste momento a comunicar e na forma como eu não estou a conseguir ouvir as opiniões dos colegas. Se calhar seria uma boa forma de começarem a conversar e que façam isto atentamente, ou seja, vou dizer aqui uma daquelas coisas à Isabel, desculpem lá, é assim, desliguem os telemóveis, não andem no Facebook, façam reuniões mais curtas, organizadas, com pontos de situação, mas falem das coisas que são importantes para vós. Para os professores eu acho que isto é essencial. Se os professores não estiverem bem e não tiverem uma sensação de bem-estar, os alunos não vão estar bem. Claro. E portanto temos de começar por aqui. Mafalda, acrescentarias alguma dica? Não sei se é uma dica propriamente, mas é uma partilha de que eu tenho visto muito, que tem acontecido no pré-escolar. E já percebi que estão aqui colegas eventualmente trabalham no pré-escolar também. Eu tenho visto e ouvido experiências que há muito tempo não via e ouvia, a não ser nas chamadas escolas alternativas, das crianças na rua, da utilização do espaço exterior da escola. Não é? Há muito tempo que ando a dizer, e Isabel a dizer basicamente o mesmo, não é? Que nós não aprendemos só dentro de uma sala de aula, não é? A escola tem tanto espaço exterior e às vezes espaços tão bonitos, tão subaproveitados. Aproveitem o espaço da escola, todo o espaço da escola, descubram-no, partilhem-no com os miúdos. Eu faço muitas vezes a experiência e faço sempre com professores presentes, isto para dizer que isso também é parte da sensibilização dos professores, é eles estarem connosco, fazerem parte do processo, e fazemos muitas vezes os círculos na rua, por exemplo, ou dinâmicas na rua, e isso muitas vezes cria logo à partida um ambiente completamente diferente. E um espírito completamente diferente. E não sei se é propriamente uma dica, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade e tenho visto com muita felicidade a acontecer no pré-escolar, é ver novamente o espaço exterior. Ainda hoje vi umas imagens no jardim de infância de crianças a chapinharem na lama. Alguém abriu uma mangueira e os miúdos estavam a chapinhar na lama, aqui na zona de Coimbra.
de facto nós estávamos a precisar muito disso, e acho que os miúdos estavam a precisar muito de voltar à rua, e efetivamente, e acho que podemos aproveitar ainda mais o espaço da escola, descobrir novos espaços na escola que se calhar não conhecíamos tão bem como isso. Como comenta aqui a Ana Brito, este é o momento de nos reinventarmos e ensinarmos o essencial. Sem dúvida, focarmos no essencial, não é? Sim, sim. Acho que é uma oportunidade. E acho não que também com pressa, e estarmos sem pressa. Sim. Estamos com muita pressa com algumas coisas, e assim, eu acho que este momento, esta crise, se calhar a Covid-19 nos ensinou, é que não vale a pena estarmos com pressa, porque a vida muda ao virar da esquina. E portanto parece que estamos todos a voltar às mesmas pressas de antes deste virar da esquina conturbado. E ainda não chegamos ao fim da rua, portanto... É assim, vamos com calma, vamos sem pressa. E aquilo que eu gosto agora de dizer, porque tive que ultrapassar os 50 anos para aprender a respirar. Ou, aliás, ainda não sei respirar, ainda ando a aprender. E portanto aquilo que eu digo a toda a gente é assim, respirem. Respirem. E isto é um momento difícil de respirar, porque posso vos dizer que dar aulas com máscara não é fácil. Portanto, eu já passei por essa experiência. Não é fácil. Estar a ter aulas com máscara também não é fácil. Portanto, vamos ter todos aqui que ser um bocadinho mais flexíveis, mais tolerantes, aprendermos a respirar para conseguirmos respirar nestes momentos. E respirar é tão essencial para pensar bem. Okay. Pensando aqui numa preocupação também trazida pela Ana Brito, como respeitar ou como entender as opções dos pais que têm receio de levar os filhos à escola, não é? Sem de algum modo culpá-los de negligência. Não são pais negligentes. A questão é que eu não vejo aí uma questão de negligência, vejo aí uma preocupação que é uma preocupação legítima. E portanto, antes de contraditar esta preocupação, temos que entender o que é que os preocupa e mostrar-lhes o que é que pode ser um espaço de segurança. Se não abrirmos as portas... Tranquilizá-los, não é? Claro, sim, temos que... Por isso, esta discussão, ou seja, esta conversa, nós vamos chamar de discussão, esta conversa não pode ser a de que esses pais estão errados e os outros estão certos. Tem de ser que temos que perceber como é que estas pessoas construíram a sua convicção sobre a maneira como estão a abordar o problema, e que são preocupações legítimas. Eles não querem o pior para os seus filhos, naquele momento eles querem o melhor. Obviamente. Eu acho, a Ana Brito pergunta, ou diz que a dúvida é como avaliar isso. E mais uma vez aqui este trabalho de escuta, de diálogo e de comunitário, acho que é muito importante para perceber se de facto estamos, ou podemos estar a falar de uma situação de negligência, não é? Porque de facto essa tem sido uma grande preocupação também neste formato de ensino à distância, e a mim é uma das coisas que também me preocupa no regresso à escola, é o aumento do absentismo e do abandono escolar, obviamente, mas eu acho que se houver este espaço de diálogo, de interação com a família, de escuta, nós vamos avaliando também se de facto estamos a falar de uma possível negligência ou de preocupações que têm que ser aceites e trabalhadas, não é? Com as famílias. Eu acho que esse trabalho vai ser muito importante também e um grande desafio. Mas tem que haver este espaço, não é? Este contexto de escuta e de avaliação, no fundo. Não é? E não de julgamento imediato. Claro. Sim. Sim. Está a sair muito facilmente. O julgamento imediato neste momento, basta ir às redes sociais e o julgamento imediato é muito fácil. Se queremos mudar alguma coisa na escola, é sermos capazes de aprendermos, e isto é uma questão de autorregulação emocional também, de aprendermos a não entrar no julgamento imediato. E darmos um espaço para compreendermos a situação. Aliás, se queremos perceber se há realmente situações de negligência, temos que abrir este espaço. Porque senão estamos a tratar tudo da mesma forma, e aquilo que é verdadeiramente negligente e que necessita de atenção naquele momento vai passar despercebido. Portanto, cada caso é um caso, e abordá-lo de uma forma que tem de ser primeiro de uma forma compreensiva para conseguirmos enquadrar e perceber o problema, senão não conseguimos.
Isabel, queres responder aqui à questão do Lindsay? 2 alunos em conflito direto, luta ou discussão, sugestões de intervenção. Usem máscara. Não se toquem. Ok, eu peço desculpa, assim, por a brincadeira, ok? Eu às vezes nas aulas de mediação escolar costumo dizer uma boa mangueirada de água fria também resolve às vezes. Resolve. Ok. Há muitas formas de o resolver de maneira criativa, mas é isso, as escolas precisam de ter espaços, e eu digo a mediação escolar é um desses espaços, e para que os alunos possam aprender a resolver os seus conflitos a partir de um diálogo construtivo. E assim, de uma vez por todas, que é para não estarmos a misturar questões de disciplina e de comportamento com questões de conflitos interpessoais e deixarmos, como sempre, ao responder ao comportamento de uma forma sancionatória ou punitiva, de dar uma resposta aos problemas que estão nas necessidades ou a problemas que estão nas relações entre aquelas pessoas. A escola é um espaço educativo por excelência e é um espaço onde aprendemos a lidar com o outro e a lidar com aquilo que sentimos com o outro, com as nossas formas de reação. Portanto, os espaços de mediação, eu continuo a dizer, são espaços importantes para existirem na escola, para que cada problema possa ter a sua resposta. Isabel, posso só partilhar aqui com a Lindsay que já me passou, tu brincaste com a história da máscara, mas esta situação da luta já foi uma coisa que me passou muitas vezes pela cabeça nestes dias. Como é que vamos lidar com isto agora? Eu brinquei a sério. Porque obviamente... Como sempre, Isabel. Pode acontecer, não é? Porque nós vamos ter também a questão emocional mais uma vez. Roubaste-me a minha máscara, escondeste-me a minha máscara. Nós vamos ter aqui muita atenção quando regressarmos à escola também. E isso é uma das coisas que me preocupa. Mas partilhando aqui um bocadinho aquilo que tem acontecido quando estou no recreio, por exemplo, e há uma luta, isto falando diretamente quando eles estão a agredir-se fisicamente. O que eu sugiro nessa situação, obviamente, é separá-los o mais rápido possível. E aí os outros alunos muitas vezes são a nossa grande ajuda. Eu muitas vezes não consigo separar sozinha ou com uma funcionária 2 alunos, e às vezes já não são 2, são 3 ou 4 que estão em luta mesmo, mas os outros alunos muitas vezes dão essa ajuda. E aí a minha sugestão é de facto afastá-los até eles poderem acalmar, e até porque às vezes estão efetivamente magoados fisicamente, e depois de acalmarem, não é? Aí sim propor esse espaço para a mediação, quando não existe a mediação na escola, que infelizmente não existe em muitas escolas ainda, mas mesmo que não exista a mediação, propor esse espaço para o diálogo e para perceber o que é que aconteceu e como é que podem resolver a situação. Ok. Desafiando-vos aqui já a terminar a conversa, Mafalda e Isabel, querem partilhar alguma história da vossa experiência enquanto mediadoras, enquanto no papel de intervenção em contexto escolar? Alguma história inspiradora ou reparadora, chamemos-lhe assim? É uma pergunta muito difícil. Histórias inspiradoras. Eu com muita pena minha ando cada vez menos nas escolas. Gostaria de andar mais lá dentro, mas cada vez menos tenho contacto com a escola, mais pelas pessoas que me pedem às vezes ajuda ou conselho do que propriamente a intervenção. Mas tenho sorte que são muitas. Mas acho que uma das coisas que me ajuda a persistir é quando, por exemplo, em formação estamos, por exemplo, a falar de introdução de círculos. E há pessoas que dizem, Isabel, isso não vai funcionar com as turmas que eu tenho. Os meninos com quem eu trabalho não vão ser capazes de estar calados a conversar em círculo. E aquilo que eu faço sempre é desafiá-los a façam, experimentem.
deem o vosso melhor para que possa acontecer. E fico muito feliz quando acontece e me contam histórias de ressonância emocional, de ouvir coisas de miúdos que nunca tinham ouvido, de ver aqueles jovens já apoiarem-se mutuamente, e aquilo que me diz sempre é assim, é possível. Quando queremos é possível. Uhum. Mafalda. Olha, Isabel começou por dizer que nós temos muitas histórias, não é? Os anos vão passando e as histórias vão-se acumulando. Agora posso só dizer uma coisa, é, assim, é só para puxar dos galões. Eu nunca me esqueço que fui eu que me enfiei o bichinho da mediação escolar à Mafalda. Pois foi, e ficou... E, portanto, eu diria assim, Isabela Oliveira, em questões de mediação escolar, é pior que o Covid. Olha, mas sabes que eu ia dizer precisamente isso, fica o vírus, é pior que um vírus. É um contágio positivo. Não há vacina. Às vezes é positivo, outras vezes nem tanto. Ana Vicente está a dizer que não foi só a Mafalda, há mais... Pois é, agora vou começar a todos a dizer, eu também fui contagiada pela Isabela Oliveira. Olha, mas de facto, eu já partilhei isto várias vezes com a Isabela, cada vez mais me custa partilhar as histórias. Eu antes escrevia até muitas vezes histórias sobre a mediação na escola e cada vez mais vou guardando as histórias e custa-me partilhá-las. E é difícil escolher uma situação, mas é inevitável lembrar-me de uma miúda que acompanhei durante vários anos enquanto esteve na escola e em muitas situações de conflito, de luta física também, com professores, com colegas, acompanhei muitas situações e fizemos círculos com a turma. E numa das últimas vezes que eu falava sozinha com ela no recreio, eu gostava de falar com ela sobre a família e ela vira-se para mim e pergunta-me: mas acha que os meus pais conversam assim comigo? Acha que eu consigo conversar com alguém desta maneira? Eu não sabia conversar e de facto ela aprendeu a ter um diálogo, a dizer aquilo que sentia, aquilo que pensava, aquilo que queria, aquilo que não queria. E essa para mim é das experiências mais, não sei, mais comoventes, se calhar, e mais inspiradoras, é perceber que os miúdos podem, quando nós acreditamos neles, quando nós trabalhamos muito com eles e efetivamente dialogamos, quando nós os ouvimos, quando nós os deixamos falar, eles podem aprender de facto a dizer aquilo que sentem, aquilo que pensam. Agora é um trabalho que leva muito tempo. Claro. É preciso tempo, claro. É preciso não termos pressa, como dizia a Isabela há pouco, mas se não tivermos essa pressa, podemos perceber de facto essas mudanças que nos marcam depois para sempre. Aliás, eu aproveitaria isso só para uma questão final, se me permitem, que é assim, as escolas, cada vez que propomos processos de resolução de problemas, de resolução de conflitos, têm sempre muita pressa e têm de ser formas de aprendizagem e de aplicação rápidas. Eu, como gosto de dizer, é assim, nestas coisas não somos McDonald's, ou seja, isto não é um hambúrguer, é slow food. Fazer mediação, trabalhar relações e trabalhar competências socioemocionais é slow food. E portanto, necessita de tempo, empenho, muita resiliência e resistência, e acreditar naquilo que se está a fazer. E antes de aplicar ou de ensinar, se calhar de estarmos convictos daquilo que estamos a fazer e de porque é que o estamos a fazer. Mafalda, Isabel, querem acrescentar mais alguma ideia? Posso dar por terminada a nossa conversa? Por aqui, não é? Por aqui, por agora. Ok. Bem, então, Mafalda e Isabel, muito obrigada por nos mostrarem que a escola tem que funcionar como este espaço de bem-estar para toda a comunidade escolar, enquanto trabalho cooperativo e de apoio e de escuta e de diálogo.
Obrigada por nos desafiarem a fazer este trabalho de reflexão e de antecipação face ao novo ano escolar, à procura de soluções e também, mais uma vez, agradecer-vos aqui a vossa partilha e as vossas estratégias e dicas, nomeadamente a de implementação dos círculos restaurativos como forma de acolher crianças, profissionais, professores, pais, nesta nova viagem, neste novo ano letivo, que certamente trará desafios a todos os níveis. Bem-ajam, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa presença. Obrigada. E obrigada a todas e a todos os que disponibilizaram o seu tempo para nos estar a ouvir neste momento. Obrigada a todos. Obrigada, Mafalda, pela companhia. Obrigada, Isabela, obrigada, Ana, obrigada a todos. A partilha contigo é sempre fantástico. Obrigada, um grande beijinho, até breve. Beijinhos para todos. E obrigada, Ana, pela tua paciência. Beijinho. Tchau. Beijinhos.